bana ya Luanda pe ya mokili mobimba. Voilà solution ya voyage et quitter Lyon na kati ya Luanda na Palanka. Esika Ginzambe atekaka baza pe ba DSTV ba Canal Plus na ye 10 ans d'expérience Nzambe ya parabolique na Angola. Et siko nazo expliquer que makambo voyage ezui direction ya solo. Donc yo mutolela ka voyage solution monani visa ya partout na nenga propre ozangi document moko songolo ba document ozana iloko te na maboko yaka na Ginzambe bakosunga yo tous les documents kozwango na facilité o na aéroport balobaki ba komplika kabiso yango Ginzamba kokotsa yo tina kati ya salle d'embarcation okoti na kati po koti na avion muto asimbi yo te po eza ba directif peza ete ba organisation ya solo et salemi to sali ba agence déjà na poto Belgique, Espagne, Paris et Allemagne ba siège déjà zali pe ane oyo Ginzambe akena innovation tozo c'est la résultat ba beta qui développerie ba ope ba kozo ebele bokomona ba sport na ba preuve le 3 octobre ya 10e mois ya ane oyo ne développerie bandi sikoyo ka innovation toko beta 5 pays États-Unis, Canada, Australie auto beta qui ane passé les 3 pays pe tobakisi France pe Suisse pour les 15 mai ya année otozali ba résultat déjà ko za la lancer pour ba nyonso bazwa ba résultat ba yeba ba o ba gagner na ba o ba gagner kité donc nazo benga yo kaka na Palanka sika to tekaka ba article etali parabolique ba ya image Zapi na yo, DSTV na yo, Canal Plus na yo, ba banda livre na yo, to tekaka primo kona banque s'il vous plaît. Nazo zelabino boya okutana na ngai. Merci. Eh bien, très chers téléspectateurs, les amoureux de l'émission, plus 244 nabi ke boza ebele liboso ya télévision na bino pona kolanda émission o esepelisaka bino epesa kimia na mabota na bino nabi ke boza toujours ebele ya makasi pe bozo benga na déjà po batala eloko nini o ya sika o plus 244 et memeli bino mais sans plus tarder toza na annonce boko ya munene vraiment pe ya makasi ezo sala ma précisément na Angola na capitale ya Luanda. Alors ezalaki le 9 mars 2019 cérémonie ezalaki conférence na débat pona batu ya vuvamu ezali vutuka vana pambu uvidila ola kisi zonga na nzela obungaki bien na osenga na réalisateur na biso première de la classe Vita a balancé image oya le 9 mars pona conférence na débat ola kaki na Kapolo. Oui, c'est parti. Vamos pedir ao grupo coral Ndinga Pemba Kalunga da Associação Vutuka Vana Propriedade a fim de nos entoar o hino nacional de Angola em línguas nacionais. Conforme que nos passaram a palavra. Matondo lisusu longo bongo na bangunza baso na bakami bongo ya leta na bandeko ba journaliste bandeko ba bengami elongo na batata ba mama bilenge baso ba tomi bongo na boyandola bongo na conférence na biso ya lelo. Kasi ezalaki bongo pote mindele baki na mabele na biso pe bakumbela biso makambo na bango. É só para que o homem branco via a nossa terra e nos trouxe o seu costume.
koyela mabele na biso na okumbela biso makambo na bango ezalaki bongo na ntina. Posto aqui a nossa terra aí nos atribui o que deles houve uma importância. Ntina ezalaki te po ete baya bongo na kobikisa biso. A importância não era que vir e nos salvar. Ntina ezalaki te po ete baya kobongisa biso. Eles não vinham para nos melhorar. Ntina ezalaki te po baya koluka bolamu na biso. E eles não vieram para procurar bem-estar de nós. Kasi mindele soki bayaki awa na bango bakumbelaki biso. Mas se o homem branco vê aqui a nossa terra, tudo que eles nos atribuíram, ntina nango ezalaki ete baya bongo kokomisa biso baumbu na bango. Kasi bakozi nango ezalaki bongo na lolenge mibale na molimo lokola mpe na mosuni. o que mais ideal era do espírito e físico. Na mosuni eza po crise ekotaki na eteni ya Europe a partir ya 15e siècle. Assim, no físico, é para que a crise entrou na Europa na 15º século. Kasi na ngambo ya molimo eza po ete milimo oyo ya bamindele bakendaki kolela epai ya tatakeli likolo na se ete biso bayindo bakoko na biso na kala na ntango Egypte banyokolaka bakoko na bango bana Israel pendant 430 ans na bowumbu nde esekelaki bongo bango mpe bakofuta biso nyongo wana nde na bongo Fumu Kimbangu botama na ye ezalaki ya bilaka ebele. Na verdade, o nascimento de Rei Kimbangu foi tão prometido. Ezalaki mpe mpona bamakamusi ebele. Também surgiu muitos milagres. Oyo yango ebembo na kosalema. Isto que aconteceu. Nde na yango ntango tozobela bongo mission prophétique et salvatrice ya Fumu Kimbangu mpona biso bayindo. Quando estamos a falar sobre a missão profética e salvadora do Rei Kimbangu para conosco, os negros, esengeli na biso koba bongo yeba ete é preciso nós sabermos que Fumu Kimbangu maye oyo bango bakumbelaki bongo biso bayindo. O Rei Kimbangu, tudo que ele nos trouxe como os negros, sango bango bayaki na yango, a mensagem que ele nos trouxe ezali kaka sango oyo yaki pavita akumbaka. é a mesma mensagem que a mamãe de Pavita trouxe. Sango oyo esalaki ete mindele batombokela yaki pavita. A mensagem que fez com que o homem branco levantasse contra a mamãe de Pavita, baluka bongo na kobomba ye, procurar eliminar a mamãe de Pavita, ndenge oyo basilaki bokomotumba ye. dali lhe queimaram. Nde na bongo soki yaki pavita ateyaki twasakole na bayindo ete tosongela bonzambe na biso bakoko. Se na verdade a mamãe de Pavita evangelizava ou profetizava dizendo vamos retroceder na divindade dos nossos ancestrais, tozongela bokoko na biso, vamos resgatar a nossa cultura, tobima na bonzambe mpe na makambo ya bapaya. vamos sair na divindade ou a cultura dos ocidentais. Bongo ndenge nini Fumu Kimbangu bakoya bongo na bilaka yaki pavita mpona kokoba na mosala yaki pavita. Como é que o Rei Kimbangu que vai vir na profecia da mamãe de Pavita a fim de dar a continuidade da missão da mamãe de Pavita, bakoma lisusu bongo motindami ya Yesu mpe mosakoli ya Bible. torna enviado de Cristo Jesus e o evangelista da Bíblia. Te ezali bongo bosolo te. Não, não é a realidade. Tunaye mbuta muntu yene mosingunza tatu ena vena meza. Estamos aqui junto ao nosso profeta, está aqui à mesa. Au akala ngunze dinu ya Kongo. Eles são profetas do rei do Congo, da Totela. Au afete caravandambu jambu, au tome sangue jambu. Vamos estar de lado, o que faz com que as situações fiquem melhores. Kalungu teteko tuele kuna Kongo Democrática pele tale mama zele sokuna tumwene sangu. Não é Yaka tudilingolo pipa. Não é pela primeira vez, nós vamos com ele até ao Congo, nós vimos passar lá muito bem. Tuele kuna fulu ya kurumbimbe kala ngambuteze ya twafua. Nós fomos em todos os locais onde enterraram nossos ancestrais. Tutomene lombela nzambe pungutulenge. E nós pedimos melhor a Deus Todo-Poderoso. Ina eno do mwene tuizite kuna mbanza kwa kuna yala mbutu tomene popo yembuta zeyatu wa mwakala. Vimos também, voltamos aqui em Angola, nomeadamente em Banza, Congo, chegamos até ao Colombo de Lubimbi, lá nós conversamos devidamente com nossos ancestrais. Au yembuta zeyatu kaanda mafiotu ke polongo na mafiotu mamna mundu mbuta mutu. Dali são crianças pelo rosto, mas os deles são mais velhos.
Telepepeto beniko. Yani atinu embanza Congo, etinu ye Congo Democrática, etinu ye Congo Brazzaville. Tivemos também com outros soba do Congo, de Mbanza Congo, nós tivemos ali, nós todos ali no Red. Tutomene lombela, ki wale lombela, etuka tuzaleko afuadiaka moya África. Nós pedimos e dizemos a eles, já não queremos mais a mortalidade em África. E dali, o que o homem branco ele quer? Ele quer que o branco quer que nós todos acabamos. Na verdade, é preciso estarmos contentes. Watu siwa kinu yengolo tunayao ya mtenuani na kipanza yeki mutima. Temos uma grande luta com eles, procurando a independência espiritual. Não podemos ficar assim tristes, mas devemos ficar contentes, nós todos. O que nós iremos dizer aqui é só para bem de nós. Chamo-me reverendo Kinoka Mbijangani. Eu sou pastor da igreja Kimagista. Nós vamos agradecer pelo convite. Parce que naya mingi pour la invitation. Eu vim aqui responder o convite. Ce qui totali na juillet 2013. Se nós vimos no mês de julho de 2013. Na kati ya Nkamba. Em Nkamba. Sika yeme papa Simukimbangu. Simukimbangu abandi musala. Onde está o rei que começou com a sua missão? Donc les chefs spirituels. Penso que o chefe espiritual. Et le représentant légal. O representante legal. Sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Com sua dignidade Simão Kimbangu Kiangani. Yenda zo kambe Kimbangu, c'est Christ mère de Yassamo. Ele que está papa Simon Kimbangu. Ele que está dirigindo essa associação de igreja Kimbanguista. Ye abengisaki donc nazobe na juillet 2013 abengisaki bakonzi ya mangomba nyonso oyo ememaka sango ya tata Kimbangu to Fumu Kimbangu. No mês de julho de 2013, ele convidou todas as associações que falam sobre o rei Kimbangu. Alors, na kati ya Nkamba tozalaki pe na tata Kusu. Lá em Nkamba tivemos junto com o Papa Kusu. Aqui na juillet 2013. Mês de julho de 2013. Soki ye aye kotala biso na Nkamba. Se ele vir nos visitar em Nkamba. eloko mpe koampeshe te ke ntango boinvite biso mpe toya kotala nana também kasi soki Fumu Kimbangu basalaki bamiracle wana nyonso, se por acaso o rei Kimbangu fez todo esse milagre, oyo kutu na realite leki kutu ebele par rapport ao Yesu asala, porque na realidade até mais do que o Cristo fez, ezalaki elemba kopelisa mwinda, é aqui o sinal de acender a lâmpada, pamba te kokotisa pole na ngambo bayindo, é para entrar a clareza no meio dos negros. bayindo mpe bakoyeba ete na ngambo na biso mpe tozala kokokela Fumu Kimbangu ye nde mobikisi na biso bayindo. O rei Kimbangu ele que é o nosso salvador, po atindamai na tata ngeli kolanse po ya kobikisa porque ele foi enviado por Deus Todo-Poderoso a fim de salvar nós. e biso bayindo tokoki tosala babible te E nós não podemos trabalhar com a Bíblia, po ezali ya biso porque não é mpona kosunga biso para nos ajudar. Fumu Kimbangu Será que o rei Kimbangu mobikisi ya poso moyindo ele foi o salvador da raça negra to azali mobikisi ya Afrika ou o salvador de África? nanayebima te mpona nini E o que eu quero falar? kati ya Afrika Porque em África, toza mpe na bamboka mosusu oyo poso na bango ezali ya mondele em África também encontramos outra raça de branco. mais totikala komona te bango mpe bareklame na bamboka wana eno te mobikisi na bango Fumu Kimbangu Vimos também eles não iam reclamar dizendo que o seu salvador é o Kimbangu. toyeba Hoje nós queremos saber o Kimbangu. azali mobikisi ya poso moyindo O salvador da raça negra to azali mobikisi ya Afrika ou é o salvador de África? atondo lisusu na motuna na bino Muito obrigado a nossa pergunta.
Fumu Kimbangu soka za mobiki sabaindo tope mobiki si Afrique. Será que o rei Kimbangu é salvador dos negros ou de África? Ingeta côté abaindo na moni koko so beleza rakite na ya bino mingi koko so za côté Afrique. Na parte dos negros eu vi que não há dificuldade para conosco, mas a vossa maior preocupação é que na parte da África. Matondo mingi ba de koyo to mona babone teni ya nord ya Afrique. O nosso irmão que nós encontramos aí no norte da África. Bazabe kitelete. Também não são brancos. Kasi bazaba arabe. Mas são as árabes. Pa batelelo yo na biso bato mwendo. Hoje em dia nós aqui os negros. Toba obenga na o nyoso azana loposo diferente na biso mundele. Que tem a raça diferente conosco. Vamos lhe tratar de branco. Kasi realite za bongote. Mas a realidade não é. Tozana barace dele. Temos várias raças. Tobe tozana 4 raças. Ou temos 4 raças. Pois a grande raça do mundo. São grandes raças que nós podemos falar. A part barace no socio intermediário. Além de outras raças intermediárias. Tem o lobby que é muito bom, as ações e a África que como é que falou que o Kimbangu é o salvador de toda a África? Et ça, on va payer pour souffrir l'Afrique, ça bien, va évoluer très bien, mais maintenant, on va monter, va prier, va monter, tout le temps dans l'Afrique du Sud, même dans le genre, va évoluer très bien. Consultamos assim o mundo, veremos quais os países de África vivem melhor, mas não adoram o Kimbangu, cidades como a África do Sul, etc. Eles até um olho para mim, para os europeus. Pourquoi seulement au Congo, en Angola, pour lui qui est photo saladier, photo de Mufimba? Bon, les gens n'ont pas ça. Aquilo ali é o mito. Ba légende, ba mythe. Aqueles são mitos. Les gens n'ont pas sur la tour de Babel. Aquelas conversas dos irmãos. Masura ba délices. Aquelas conversas de lixo. Masoro ba Sodoma e Gomorra. Aquelas conversas de Sodoma e Gomorra. Masoro ya Zeme ya Molimo Santo. Também a conversa gravidez do Espírito Santo. Masoro ya Sancho ya Yesu. Também a conversa de ascensão do Cristo. Eza bongo masoro lokuta. Tudo isto é mito. Pambate. Por quê? Bana Israel po bakota bongo na Egipte na boumbo. Para que os filhos de Israel entraram na escravidão diante dos egípcios. Bakati sala maite. Ele não atravessou nem origem. Bongo segura o bima dele vai bolsa na. Agora ao sair, vamos esquecer o caminho que vieram com ele. Mingi na matéria na bino ezala plus référence ezala Yesu po matéria plus awa ezala masolo oyo ya histoire ya Kimbangu. Alors soki totie na partie oyo ya bakretien kobata na Moïse ti na Yesu ye moko alakisaki libota na ye oyo ti lelo oyo balandaka alakisa bango nzambe na ye e alakisa bango prière nini oyo bakoki kosala. Alors biso ti lelo toyoka kaka depuis na yeba yo na vie nasali na ba émission ekibele na yo kaka tata moke Fumu Kimbangu nzambe nini nzambe kombo ya nzambe na ye oyo biso lelo oyo bayindo tokoki obanda kobelela mpe nzambe ya Fumu Kimbangu kombo na ye nani nde kolobaki biso référence na biso na mateya ezalaka bongo mingi kombo ya Yesu eza pena bongo te. É verdade que na nossa pregação nós se baseamos muito em nome do Cristo, não então assim. Kasi soki tolobelaka bongo kombo ya Yesu, se nós falamos sobre o nome do Cristo Jesus, eza ndenge motolobela mpe koma Maomé. É igual quando falamos o nome de Maomé. Mpe bongo baprofete basusu ya bapaya. Também outros profetas. Mpona bandeko na biso bayindo baza kokangama nano na bonzambe wana ya bapaya. Para que os nossos irmãos negros ainda estão naquela divindade. Lokola bango bandimela bongo baprofete wana ya bapaya. Conforme que ele acredita naquele profeta dos ocidentais, batiela bango likia. Ele se apaixona para com eles. Nde tolobaka mpona kotalisa bango ete nós falamos para dar a entender a eles que baza ya biso te bayindo. Não são nosso. Ya biso te Fumu Kimbangu. O nosso é o rei Kimbangu. Kasi materia na biso awa na religião africaine to na Bovamo. A nossa pregação aqui na religião africana, em particular, Bovamo, eza bongo ebele mpe eza bongo monene atele mpo ekutuke esilaka te besukaka te. É muito até que não termina.
toteaka Fumukimbangu, toteaka yaki pavita, ya vitakanga, mputamachwa, ndengwa nzinga, ndengwa mafuta. Nós pregamos Fumukimbangu, mamaki pavita, mputamachua, ndengwa nzinga, etc. Balongo na biso nyonso. E todos os nossos santos. Toteaka bongo kikulu na biso. Também nós ensinamos a nossa cultura. Toteaka ndenge mokili ekelama ndenge mokili etambusa. Nós pregamos conforme que o mundo foi criado e como está sendo dirigido. Toteaka bongo ya bato ya molimo lokola ya mosuni. Nós também pregamos a vida da pessoa física como tal do espírito. Toteaka bongo misala. Nós também pregamos o trabalho. Donc matière na biso ezaka na ba domaine nyonso. As nossas pregações estão na toda parte. Ezaka question ba musubo participer to boko taramina ba bosangani na biso na bagilongo na biso te bongo. Questão é que a frequentar mesmo nos nossos centros lá irão de ouvir muita coisa. Oui, bandeko mbote na biso nyonso bipai nyonso tu bozwami dans le monde entier o bomisana kolanda biso boyebi ngai malamu mingi bosi bokutana na ngai na kati ya centre mingi bomolanda ngai na télévision bomoni tamulai tomona na bino lisusu te moto na moto ayebi bokolongono ya nzoto na ye bandeko bazobela bemoroidi bandeko bazoba infection chronique bandeko baza na problème ya basikre bandeko o baza na tension emataka ekitaka te makasa ya ndenge na ndenge eye na Herbo Pharma toujours na place na biso ya près d'Auvergne na ba ya populaire tango okomi kaka na populaire omati na sanator oyebisi chauffeur atika oyo na près d'Auvergne tango okiti na près d'Auvergne bosomona banimero na biso ezali affiché na batelevizio na bino bokoki kobenga mama tete ya koyamba bino to ndeko mosu akoyamba bino mpo banimero eza mibale na kati banimero wana oyo okozwa soki obengi okomi deja na centre na biso boya bolandalanda bato oyo bayaki balobaki yo ngai na yenga nasalaka boye nazongisaka boye te boyebi biso na kati ya Luanda 8-7 yango toza kaka na kati ya Luanda tozokosala mosala na biso lolenge esengeli ntango bomonaki nga nazoleka su na televizio te mpo nabimaki moke mpo nakendeki kolukaluka baoyo ekosalaka biso tozala bokolongono na nzoto bamisisa ya ndenge na ndenge mpe makasa ya ndenge na ndenge euti kobima ya sika bobosani ngai te mingi boyebi ngai mama tete na centre Herbo Pharma na près d'Auvergne boleka koleka kotala ndenge nini banzoto na bino ezofonctionne mpe koya kosola na biso mpo toyebisa bino kisi nini oyo tozali na yango likasa nini oyo tozali na yango oyo nzambe ye moko asala mpona kobomisa banzoto na biso esika ekomi na kokoso boleka na Herbo Pharma na zongi na ye ya sika na biloko ndenge na ndenge oyo ezosalisa basinizite oyo ezosalisa bamaladi nyonso ya ndenge na ndenge moto na kana ye yaka tokoma mama tete azongi mama tete na près d'Auvergne toye na biloko ya sika bino moko bozomona biloko ya sika modèle aki se changer misisa ya sika mpe makasa ya sika ezali na Herbo Pharma. Herbo Pharma aza fin bino moko boyebi benga yaka mpona ntina ya santé na yo na près d'Auvergne toza toujours na place na biso oyo boyebi biso tozalaka. Merci beaucoup Stevita. Retour sur ce plateau. Tika image OS Pelsa. Juste Boya, le pharaon. J'irai se battre que patron Eric iPhone. Maître Joe Malé. Tika élément OS Pelsa Bino Nyonso. Eh bien, très chers téléspectateurs, tous ceux qui kakawanate, tous un deuxième élément toujours pour notre anniversaire. Il y a Papa Kusuna na Fumukimbangu.
Demonstrar a alegria do nascimento do nosso Salvador. Balongoke! Tempo! Balongoke! Batatake! Banenguake! Bilengeke! Babundike! Allélo! Allélo! Vuvamo! Religion africaine! Nguya Pemba Kalunga! Nguya Balongo ya Balongo! Nguya Bakokora Biswe! Maboko makasi pona fumu Aplaudir fortemente o Rei Kimbangu. Balongoke! Tempo! Balongoke! Tempo! Mama na likambo la biso lelo ezali bongo. A nossa grande tema do dia de hoje é Mbotama nyonso ezalaka na tina. todo Natal tem a sua importância. Mbotama nyonso ezalaka na tina. Todo que é Natal tem a sua importância. Ya solo tata lokola mama. Bem verdade, papais como mamães. Toyei lelo bongo kokundula mbotama ya fumu Kimbangu mobikisi na biso bayindo. Viemos mais uma vez hoje comemorar o nascimento do Rei Kimbangu, o Salvador dos Negros. Elongo bongo na mbotama ya fumu Kusu ne songa nzila. Junto ao nascimento do Rei Kusu, guia espiritual. Kasi lokola mbotama nyonso ezalaka na tina. Conforme que todo Natal tem a sua importância. Esenge to ba ete mbotama pia fumu Kimbangu ezalaki na tina. Nós devemos saber o nascimento do Rei Kimbangu também houve uma importância. Mbotama pia fumu Kusu ezalaki na tina. Igual modo do Rei Kusu há uma importância. Lokola mbotama pia ngana yo ezalaki na tina. Conforme que o nascimento de nós aqui estamos aqui também houve uma importância. Lokola mbotama pia moto nyonso ezalaka na tina. Conforme que o nascimento de cada um de nós tem uma importância. Balongoke! Tempo! Balongoke! Tempo! Ndemindele basepelaki na sangwana te ya Kipavita. E homem branco não concordou com a mensagem da mamãe Kipavita. Basepele na matia te ya Kipavita pe ya bayindo. Não concordou com o evangelho da mamãe Kipavita, que é o pé dos negros. Fo bebegete matia wana ya mwende kosikola bayindo. Porque eles sabiam essa evangelização irá despertar os negros. Matia ndeko bimbisa bayindo na bombo bongo na bango mindele. Essa pregação, esse evangelho irá de fazer sair o homem negro na escravidão diante dos homens brancos. Nde bango kangaki ya Kipavita. Eles aprenderam a mamãe Kipavita. Nde bongo bango tumbaki ye na date ya le 2 juillet 1706. Eles lhe queimaram no fogo dia 2 de julho de 1706. Una na Mbanza Congo. Lá em Mbanza Congo. Wana na tango ya Rome Congo ya kala. Naquela era do rei do Congo antigo. Balongoke! Tempo! Balongoke! Tempo! Kasi tango bazotumba ya Kipavita. Quando estava a ser posta no fogo, a mamãe Kipavita azaki na mwana ye na mokongo. estava junto ao seu filho nas costas. Oyo bongo balingaki bongo balongola ye. Queriam lhe tirar. To be ndeko mwana kaka longola mwana na mokongo. Irmão queria tirar esse filho nas costas. Mwana wana okombolezaki nkembo dia nzenza. Esse filho era chamado um Kembo de Nzenza. Oyo elakisi bongo esengo ya bapaya. O que significa alegria dos ocidentais. Kasi ya Kipavita boyaki bongo balongola mwana wana. Mas a mamãe Kipavita não admitiu tirar este filho. Alobaki ete batiki akufa bongo longola mwana na ye. Ele decidiu morrer junto ao seu filho. Batiki bongo asiki longola mwana na ye na mokongo. Decidiu morrer junto com seu filho nas costas. Pote mwana wana. Porque este filho yenda koya lisusu. Ele virá. Yenda kozonga lisusu. Ele voltará. Pote abongo na kozipola bongo. A fim de vir revelar bosolo oyo bongo mindele balingaki te bongo bayindo bayeba. A verdade que o homem branco não queria que o homem negro conheça. Mbotama ya fumu Kimbangu. O nascimento do Rei Kimbangu. Tina na yango bongo ebonga mikati pe na Kongo oyo. A sua importância está ocultado dentro do seu nome. Yako yako zipola bongo mai mabomba ma. De vir revelar tudo que tinha sido escondido. Mai nini mabomba maki? O que tinha sido escondido? Mas oyo ya lokuta mindele bakumbelaki bayindo. A mentira que o homem branco recadou aos negros. O bayindo ba oba kotela ngolikia. O que o homem negro estava a se dedicar. Pote bandimele lokuta mindele. Porque aceitaram a mentira do homem branco. Delelo oyo. Hoje em dia. Exceto todo samana sembo bakasi. É preciso nós contentarmos bastante. Quando viemos festejar o nascimento do nosso Salvador negro,
Por quê? Cada raça ou cada pessoa deve contentar com o que deles. É preciso orar ou alegrar o que deles. Mas os negros se preocupam tanto no nascimento dos outros. É um dia falsa. O dia que as pessoas ficaram sentadas a pensar nisso, eles atribuir este dia. De resgatar a nossa divindade. A resgatar a nossa cultura. Resgatar nosso costume. Resgatar os nossos hábitos. De jeito ou igual da nossa identidade. Alléluia. Nous vamos. Goya fumo kimbango. Se o nascimento do Cristo Jesus houve a importância para o branco, isto é normal porque ele foi enviado para lhe salvar. Se o homem branco estão ali a louvando, a orar o Cristo do jeito que costumam lhe orar, é porque é dele. Mas nós negros não podemos orar ou alegrar o Cristo Jesus. Não podemos orar o Maomé. Também não é Buda. Porque eles não são o nosso Salvador. Kimbo. Kiangani. Hoje em dia temos nosso presidente da República, João Lourenço, não é assim? Você está dizendo que não é João Lourenço? Você quer ser o Macron? Está entendendo que a cabeça não está funcionando? Você disse que Tshisekedi não é ele no Congo? Você tem que ser Trump. Você tem problema então? Talvez não está se reconhecendo. Que dia que os americanos oraram o presidente de África? Que dia que houve branco oraram presidente do meio do Oriente? Ou também orar os asiáticos? Conforme que existe o físico, igual modo no espírito. Conforme que não existe o presidente do mundo inteiro. Cada país tem seu presidente. Igual o modo cada raça tem o seu salvador. Aplaudir fortemente para o rei Kimbangu. Mas na verdade vamos dizer, na realidade vamos te dizer, o rei Kimbangu tem mais poder do que Jesus. O rei Kimbangu tem mais poder do que Jesus. Durante 3 meses da missão do rei Kimbangu, ressuscitou mais de 120 mortes. Até o Cristo não chegou até a 10. Durante 3 anos. Mas o rei Kimbangu durante 3 meses média de 120. O rei Kimbangu, o que tem a ver com milagres, não sei explicar. Até hoje em dia está a continuar com esse erro. Até hoje em dia está a comparecer no meio das pessoas. Até hoje em dia está a operar tanto. O rei Kimbangu até fez parar o sol. Eles soldaram ali no tambor de aço. Não morreu. Eles lhe pregaram na cabeça, mas não morreu. Chicote por ali. Dia e noite, não morreu. Tantos sofrimentos. Em breve o homem branco, o rei Kimbangu, o homem branco diz que conseguiu de matar. Mas o Cristo conseguiu de matar. Eles conseguiram, venceram a lhe matar.
Merci beaucoup Patrick HD Iwawe. Merci na Stavita Moussala toujours on est un réalisateur international. Oya boya on habité sur Kazanani. Oui, tika élément OS s'appelle ça un bijou kinwani. Blaise Mavouzi, Dieu ministre le grand changeur. Fils Mungongo, les grands changeurs toujours héritiers Zamba. Et c'est ça, Maître Gédéon, Mercedes et pourquoi pas Joe Kanda. Merci très chers téléspectateurs. Nabi Bolandi, élément oh ya naboke bignon surtout. Ben expliquer Bolandi, question-réponse et puis anniversaire Milulu Amounene Oezaki Mbotama ya papa Kusuna, papa Fumuki Mbangu. Et puis je salue toute ma famille chérie que j'aime beaucoup, toute la famille Kanda, Bibi Chieleza. Là je salue Yolande Kanda, Joe Kanda, Aziza Kanda, Sheila Kanda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Bem forte, bem bonito. Canta comigo agora. Aleluia. Bon abisso bateau chocolat. Teinture sans tache, sans bouton. La marque commerciale, il y a la solution. Vai. Na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem sabor no mel. Vai, eu nunca vi sem resposta. Ozalaka na poto, ozalaka na États-Unis, ozalaka na Canada, na marque commerciale, sekele ya ba parfum ya mafuta. Esse ezwa na kata Luanda o. Porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas, Ele clama em Deus, atende, lhe protege, lhe defende, com as suas fortes mãos. Marque commerciale, c'est qu'elle est à l'opposé, il y a ma fille, sur la propre loi.